Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos. Vamos à solução do exercício número 4 da lição 3 da semana de Lei de Gauss. O enunciado do problema diz o seguinte: encontre o campo elétrico devido a um plano não condutor infinito, com densidade uniforme de carga por unidade de área, sigma. Dica: use a superfície gaussiana como mostrado na figura. Então, a figura nos mostra esse plano não condutor carregado com várias cargas positivas. E essa superfície gaussiana, que atravessa o nosso plano carregado. Então, o que nós teremos? Comparando com o exercício anterior, o qual a gente tratava de uma linha de carga infinita, nós temos uma situação exatamente oposta na nossa superfície gaussiana. Agora, toda a superfície curvada do cilindro vai ser paralela ao campo elétrico. Ou seja, então essa superfície curvada aqui está paralela ao campo elétrico que está nessa direção aqui. O que isso significa? Que o produto do campo elétrico com o diferencial de área vai dar zero. Então, o fluxo elétrico na superfície curvada do cilindro é zero. Então, só vai restar fluxo elétrico nas superfícies planas do cilindro, ou seja, nas tampas do cilindro. Então, basta calcularmos, então, o fluxo elétrico nessas duas tampas, que nós teremos o fluxo elétrico desse sistema, nessa superfície gaussiana. Vamos fazer isso, então. Vamos lá. Então, aqui, na superfície curvada, nós sabemos que o campo elétrico ele é perpendicular ao diferencial de área. Isso nos leva, então, a esse produto E escalar dA ser igual a E cosseno de 90 graus vezes dA. Cosseno de 90 é zero, então isso aqui é igual a zero. Então não temos que nos preocupar mais com a superfície curvada. Então, nas superfícies planas, nós temos que o campo elétrico ele é paralelo ao nosso diferencial de área. Então nós temos duas superfícies planas. Vamos olhar então para a superfície 1. Isso vai nos dar aqui. Então essa integral de E vezes dA, que nos dá o fluxo elétrico, ela vai ser igual então à integral de E cosseno de 0 graus vezes dA. Por quê? Porque aqui o campo elétrico e a normal dessa superfície 1, estou nomeando então essa como a superfície 1, eles são paralelos, estão no mesmo sentido, então o ângulo entre os dois é zero. Então isso vai nos dar, por caso de 1, que é essa integral do campo elétrico vezes o diferencial de área é igual a E vezes 1. O E é constante em toda essa superfície, ok? Então a gente está obedecendo as condições 1 e 2. Então esse E sai de dentro da integral e sobra a integral só de dA, porque cosseno de 0 é 1. E a gente fica então somente com EA. Então esse é o fluxo nessa superfície. Agora vamos olhar para essa superfície 2 aqui. Então essa que está do outro lado do nosso cilindro. Então, para a superfície 2, vamos fazê-la aqui, a gente tem a integral desse campo elétrico vezes o diferencial de área. Também vai ser igual, então, a integral de E vezes cosseno de... Agora o campo está nessa direção, mas a normal dessa superfície também aponta sempre para fora da superfície gaussiana, lembre? Então ele também está na mesma direção do campo. Então, novamente, o ângulo entre os dois é zero, então a gente tem cosseno de 0 dA. Então isso aqui vai ser igual a EA também, assim como na superfície 1. Então o nosso fluxo elétrico pela superfície gaussiana, nosso φE,
é igual a EA da superfície 1 mais EA da superfície 2 mais zero da parte curva do cilindro. Então, isso nos dá que é igual a 2EA. E a gente, lembrando da lei de Gauss, a gente sabe que isso é igual a carga interna dividido pelo ε0. Quem é a carga interna? É basicamente a carga que está dentro dessa nossa superfície gaussiana. Então, ela vai ser dada por... isso vai ser igual então à densidade de carga sigma, que é dita no problema, vezes essa área superficial aqui, a qual a superfície gaussiana engloba dentro do nosso, da nossa placa carregada. Então, isso é igual a sigma A. Então, a gente fica com 2EA é igual a sigma A dividido por ε0. Corto essas duas áreas, passo o 2 para o lado direito da equação. Eu fico então que o campo elétrico vai ser dado por 2... Não, desculpe. Vai ser igual a sigma dividido por 2 ε0. Então, esse é o campo elétrico nessa superfície gaussiana. Muito obrigado e até o próximo exercício.